Apocalipse capítulo 8, vamos fazer a leitura do texto e depois ver o que a mensagem que tem aqui dos acontecimentos, tá? Vamos lá, Apocalipse capítulo 8, diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terra, a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Esse é um texto curioso, né? Lembrando que eu espero que a chuva, né, que não atrapalhe você de ouvir bem aqui, mas esse é um texto bem curioso, e lembrando que a gente está dando continuação aqui do juízo de Deus sobre a terra, né? Então, só uma breve recapitulação para a gente poder não perder o andamento das coisas. Lembra que no capítulo 5, nós encontramos ali um livro selado com 7 selos, e só o cordeiro era digno de abri-lo. Então nós vemos ali que o cordeiro, ele começa a abrir os selos e vai se revelando o conteúdo daquele livro ou daquele rolo. No capítulo 6, estes selos começam a ser abertos, do 1º ao 6º. À medida que eles vão sendo abertos, vai se desenrolando ali, né, e revelando o conteúdo desse livro ou desse rolo, que é uma série de juízos sobre a terra. Então aqui essa é considerada a tribulação que haverá de vir ao mundo. Primeiro selo foi rompido, era um cavalo branco, entendemos que mais provável que seja o anticristo. Segundo selo foi rompido, que era um cavalo vermelho, simbolizando a guerra. O terceiro selo, que era um cavalo preto, simbolizando a fome. O quarto selo, que era um cavalo amarelo, né, simbolizando a morte. O quinto selo significa todos os mártires da história cristã que aparecem no cenário. O sexto selo,
alguns fenômenos acontecem, como terremotos, o sol se escureceu, a lua se tornou em sangue, estrelas caíram, o céu se desenrolou como um livro, montes e ilhas se moveram dos seus lugares. Então tudo isso acontece do primeiro ao sexto selo. O capítulo 6, ele termina com a reação de medo e espanto das pessoas que estavam na terra, que estavam na terra nesse momento, durante a tribulação. Então tanto é que eles disseram no final do capítulo 6, disseram, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir, quem poderá resistir a essa ira de Deus? Então nós não estamos debaixo da ira, a Bíblia é bem clara sobre isso, já vimos isso. Então nós não estaremos aqui, graças a Deus por isso, mas outras pessoas estarão, aqueles que rejeitaram o Senhor. Então depois, o capítulo 7, que nós vimos da última vez, ele mostra ali que a terra haveria de ser danificada, mas essa destruição que haveria de vir sobre a terra, ela é adiada, por causa dos 144 mil que estavam sendo selados ou marcados, e selo também significa proteção. Então, quando você sela uma carta, aquela carta ela é protegida por aquele selo. Ninguém pode violar, ninguém pode adulterar aquela carta até que ela chegue no seu destino. Então, esses 144 mil estavam sendo completados. Então, por isso o anjo disse, espera até se completar esse número. E depois, faça aquilo que deve ser feito, que é o estrago que haveria de vir sobre a terra. Embora não claramente, mas nós vemos que a Bíblia dá a entender que estes 144 mil, que nós já vimos que são judeus, homens, virgens, então são judeus, e tem que frisar isso bem hoje. Judeus, homens, virgens, irrepreensíveis. Então eles serão protegidos para testemunhar do Senhor durante o tempo aqui na terra. Nós sabemos que durante esse tempo, a terra será entregue ao poder do anticristo, e como nós podemos ver no capítulo 13, no versículo 7, o anticristo ele vai causar um grande estrago e ele vai ser permitido a ele guerrear contra os santos e vencê-los. Vai vir essa permissão de Deus para as mãos do anticristo, guerrear contra os santos e vencê-los. Então os santos vão morrer, aqueles que perseverarem, aqueles que realmente se manterem fiéis diante do Senhor, eles vão morrer, porque vai acontecer várias coisas aqui. Então por isso os 144 estarão sendo protegidos, justamente para poderem estar aqui testemunhando do Senhor. Então ainda no capítulo 7 nós vimos uma outra multidão também, além dos 144 mil, que era uma multidão incontável, que eram aqueles que vieram da grande tribulação. Aqueles que vieram da grande tribulação. Então nós não sabemos exatamente cronologicamente a ordem aqui, porque existem alguns estudiosos que dizem que o livro de Apocalipse ele não é totalmente cronológico nos seus acontecimentos. Então talvez seja por isso que João está tendo a visão aqui de todos aqueles que venceriam no final da tribulação, porque aqui eles aparecem, essa grande multidão aparece. Então um anjo pergunta para João, quem são esses? E João responde, Senhor, tu sabes. Então ele fala, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e tudo mais. Então, de alguma forma, João teve a visão desses vencedores da tribulação e eles aparecem aqui. Então nós vimos aqui então, no capítulo 7, esses dois grupos, 144 mil e essa grande multidão, essa multidão incontável dos que vieram da grande tribulação. E logo depois acontece um intervalo. Aliás, isso acontece durante esse intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Durante esse intervalo, então, aparecem esses personagens aí, esse grupo de pessoas. Então, esses eventos, então, eles continuam no capítulo 8. Então, no capítulo 8, então, depois desse intervalo, então, aqui o sétimo e último selo, ele é rompido e dá-se prosseguimento ao juízo de Deus, ao julgamento de Deus sobre a terra.
né? Então, nós vemos algumas coisas aqui, irmãos. No capítulo 8, assim que o sétimo anjo, assim que o sétimo selo, aliás, né? Assim que o sétimo selo é rompido pelo Cordeiro, então nós vemos aqui algumas coisas, um clima de suspense e tensão chega ali por causa do sétimo selo, que é o que nós vemos, esse clima de tensão, suspense, né, aqui nos versículos de 1 até o versículo 6. Então você viu aqui no versículo 1 que assim que o sétimo selo foi aberto, fez-se um silêncio por quase meia hora de silêncio. E aí, irmã Neuza, é interessante, né? Algumas pessoas até fazem um trocadilho aqui, dizendo que acontece esse silêncio durante quase meia hora, porque nesse momento aqui, então, essa é uma prova de que não haverá mulheres nesse momento, porque tudo vai ficar em silêncio por meia hora, né? Agora, é claro, né, é brincadeira, a gente sabe que, na realidade, eu conheço homens que falam muito mais do que mulheres, né, assim... não, né, aqui não. Hã? Nossa, então nem se fala, né, nem se fala. Então faz-se um silêncio durante quase meia hora. Então aqui já começa um clima de tensão. Você vai notar aqui que acontecem algumas coisas que parece que dá aquele friozinho no estômago por algo que está por vir. E é o que acontece aqui. Então acontece esse silêncio por quase meia hora. Depois, nós vemos aqui no versículo 2 que... E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, de repente, depois desse silêncio de quase meia hora, João vê 7 anjos, que foi entregue a eles 7 trombetas. A gente vai lendo pausadamente, porque é interessante entender isso aqui, tá? Então, 7 anjos com 7 trombetas, que são entregues 7 trombetas para eles. Na antiguidade, trombeta, ela era usada para anunciar alguma coisa. Por exemplo, na maioria das vezes, guerra. Então, sempre que, às vezes, o atalaia ou aquele vigia que estava vigiando, assim que ele viu o inimigo chegando, ou o chefe do exército queria juntar todo mundo, todas as tropas, ele pegava a trombeta, soava aquela trombeta, né, e aí eles conseguiam, né, chamar a atenção para fazer um ajuntamento ali. Então, era usada para anunciar, mas muitas vezes, guerras. Aparece, então, um 8º anjo com um incensário. No versículo 3, então, depois que que foi entregue as trombetas, no versículo 3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Agora aqui tem muita informação para a gente, e são informações importantes para nós. Porque ele está se referindo aqui, vai fazer um paralelo aqui com as nossas orações. Então isso aqui é muito interessante, irmãos, quando a Bíblia fala sobre isso. Esse 8º anjo, então, é dado a ele um incensário. O que é um incensário? É um objeto sobre o qual se queimava um incenso. Colocava-se um incenso ali, ateava fogo e ali saía aquela fumaça. E esse incenso, quando nós olhamos no Antigo Testamento, esse incenso ele chegava até o Senhor como um aroma, um cheiro suave. Então, isso nos leva, esse incenso, esse incensário, ele nos leva até o tabernáculo no Antigo Testamento e, posteriormente, o templo. O incensário ele deveria ser aceso para o Senhor, diante do Senhor, pelo sacerdote, pela manhã e à tarde, continuamente. Se você quiser olhar esses dados depois, está em Êxodo, capítulo 30, versículos 7 e 8. Então, continuamente, o sacerdote ele deveria colocar fogo nesse altar do incenso de manhã e à tarde, todo dia, continuamente. Então foi dado para esse anjo aqui no Apocalipse muito incenso
para queimar, e diz aqui para o pôr, para colocar esse incensário junto, né, com as orações de todos os santos. Todos os santos, sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Que trono é esse? Capítulo 4, o trono do Senhor, o trono de Deus. Então esse anjo foi dado a ele um incensário, e esse incensário ele deveria colocar junto com as orações dos santos diante do altar, né? Então isso aqui é interessante porque foi dado para esse anjo muito incenso para queimar junto com as orações de todos os santos. Não somente o grupo dos martirizados que aparece no capítulo 7. Lembra a multidão incontável que aparece no capítulo 7? Né? Então os mártires, né, aqueles da grande tribulação. Então não somente isso, mas aqui as orações de todos os santos, todos nós, todas as orações. Então foi colocado junto com esse incensário, foi colocado junto com todas as orações. E a Bíblia faz uma comparação desse incenso com as nossas orações e as nossas orações. Por exemplo, no capítulo 5, no versículo 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais que nós já vimos, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas, quer dizer, bandejas ou tigelas, né, de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então a Bíblia faz uma comparação entre o incenso e as nossas orações. Tanto é que Salmo 141, no versículo 2, diz assim: Davi diz o seguinte: suba a minha oração perante a tua face como incenso. É interessante isso aqui, irmãos, como incenso, as minhas orações subam até a tua face, Senhor. Então, por quê? A Bíblia faz um paralelo faz uma junção entre as nossas orações e o incenso. Naquela época, o incenso, ele deveria ser oferecido no altar do Senhor, né, 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, todo dia. Então tinha que ser algo contínuo. As nossas orações também são oferecidas diante de Deus como algo contínuo. E Deus recebia aquela fumaça daquele incenso como um cheiro suave, agradável. As nossas orações, elas sobem até Deus como um cheiro agradável também, continuamente. Então tem essa ligação entre o incenso e as nossas orações. E nesse caso aqui, nós vemos então que esse anjo, ele tinha que colocar esse incensário junto com as nossas orações. E o que ele faz? Então ele deveria colocar diante do trono do Senhor. E versículo 4, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até o trono de Deus, até diante de Deus. Olha que eu acho interessante isso aqui. Então, aquela fumaça do incenso subiu com as nossas orações, com as orações de todos os santos, como disse no versículo 3. Né? Então, isso aqui é muito interessante. Agora, o que acontece depois, parece que Deus usa essas nossas orações como parte do julgamento dos ímpios. Porque ela é lançada, dá a entender que as nossas orações, elas são lançadas sobre os ímpios, como uma forma de, sabe quando você lança algo no rosto de alguém? Dá a entender algo nesse sentido, porque olha só no versículo 5. O que aconteceu então? E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Então ele pegou, né, encheu esse incensário do fogo, algum fogo que estava no altar, e o lançou sobre a terra. Ele pegou esse incensário e jogou sobre a terra. Como se fosse alguma coisa assim, né? Deus lançando as nossas orações, né, sobre
as pessoas da terra. Então dá a entender aqui, parece que as nossas orações são lançadas sobre os incrédulos, aqueles que sempre debocharam do Senhor, que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e que muitas vezes rejeitaram e debocharam dos cristãos. Agora as nossas orações são lançadas diante deles. Por que eu digo isso? Por causa do que vem na sequência. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então, as nossas orações, que é lançada na terra junto com o incensário, elas trazem vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Que tipo de vozes são essas? Não sei. O que estava dizendo, a Bíblia não fala. Mas, pelo contexto, era alguma coisa, uma pronúncia de juízo, provavelmente. Algo para causar terror. Porque junto aqui vem trovões, relâmpagos e terremotos. Então, de alguma forma, Deus usará as nossas orações para isso. Como? Claramente nós não sabemos, mas é o fato que está escrito aqui, né? Então, alguns estudiosos, irmãos, eles entendem que nesse ponto aqui, termina-se a primeira fase da grande tribulação, pelas coisas que começam a acontecer. Se é ou não é, não podemos afirmar claramente, mas é uma coisa que faz sentido pelas coisas que começam a acontecer, certo? Então, nós vemos aqui que o resultado do sétimo selo rompido foi o aparecimento dos 7 anjos com as 7 trombetas. O versículo 6 disse: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocá-las. Então aqui ainda está no clima de tensão, o que há de acontecer. Enquanto isso, esses 7 anjos eles estão se preparando para tocar essas trombetas, eles estão se preparando. E aí começa-se, então, as trombetas a serem tocadas. Então nós vemos, então, o primeiro anjo toca a primeira trombeta, no versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então, aqui, o livro do Apocalipse, ele aparece muitos conjuntos de números, grupos numéricos. Por exemplo, nós vemos muitos 7s aqui. A gente viu, por exemplo, olha só, 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, 7 selos, nós estamos vendo 7 trombetas, vamos ver 7 taças, etc. E aqui começa uma outra sequência de terça parte dos elementos. Então esse primeiro anjo aqui, ele toca a sua trombeta, e aí caem sobre a terra saraiva. Os irmãos sabem o que é saraiva? Saraiva é granizo, pedra de gelo. Então isso é saraiva. Só que não só granizo, porque granizo seria um fenômeno natural. Mas junto com granizo, diz ali que caiu fogo misturado com sangue. Não se sabe, não é explicado aqui, mas pode ser que esse fogo pode ser raios que caem, né, e se tornam em labaredas de fogo, não sei. Mas o fato é que vai haver fogo, mas não só fogo, mas misturado com sangue. Como? Não sabemos, mas é algo que vai acontecer. Então, fogo misturado com sangue. Fogo provavelmente pode ser que se refira a raios que caiam. Agora, sangue, isso aqui é interessante, porque eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas já houve um fenômeno parecido com isso, que é chamado de chuva de sangue. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Está aí alguma coisa para aguçar seu pensamento e você pesquisar depois. A gente não tem tempo para falar sobre isso, mas se você pesquisar sobre isso, por exemplo, em 2001 aconteceu isso na Índia, né, lá numa cidade chamada Kerala. Então lá nessa cidade caiu do céu, né, e tem várias reportagens sobre isso, uma chuva avermelhada. Então, e aí ficou essa incógnita, né, do que seria. Aí estudiosos
fazia uma assimilação com o meteorito e não sei. Então tem várias coisas ali. Depois, se você quiser dar uma pesquisada sobre isso, né? Mas o fato é que, se tem a ver com isso ou não, não sei. Parece que essa chuva, eles pegaram a amostra da água e parece que tinha um DNA e parece que... Bom, pesquisa lá, depois você vai ver sobre isso, tá? Não sei se tem a ver ou não, mas o fato é que chuva misturada, fogo misturado, né, com sangue, vai cair do céu. Né? Então, aqui queima-se a terça parte da terra, das árvores e das ervas verdes. Então, 1/3 vai ser tudo queimado. Depois, o segundo anjo aparece e toca a segunda trombeta. Nos versículos 8 e 9, disse assim: E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E, consequentemente, morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Naus são embarcações, né? Barcos. Então o segundo anjo tocou a trombeta, foi lançado na terra. Até João, nós vemos aqui que ele tem uma certa dificuldade em descrever os fatos, porque, viram como é que ele escreveu aqui? Foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. O que seria isso? Seria um vulcão, que é um grande monte que lança fogo, né? Não sabemos exatamente, mas o fato é que foi lançado no mar uma coisa parecida com um grande monte ardendo em fogo. E a consequência disso é que a terça parte do mar se transformou em sangue por causa disso, matando a terça parte das criaturas marinhas, e danificou-se a terça parte das embarcações. Vocês viram que esse grande monte ardendo em fogo, ele foi lançado no mar. Aí podemos fazer uma suposição bem lógica sobre isso, porque se esse grande monte ardendo em fogo é lançado no mar, por que danificou-se a terça parte das embarcações? Não sei. Aí tem pessoas que fazem certas suposições, que tem uma certa lógica, né? Talvez esse monte sendo lançado no mar, né, por causa da grande onda que causaria, né, causaria um grande tsunami, e terça parte das embarcações, né, seriam danificadas. Então não se sabe exatamente. É uma suposição, né? Mas o fato é que a terça parte das embarcações serão danificadas. Tá certo? Vai guardando aí, irmão. Se tiver algum comentário ou pergunta, no final você pode fazer, tá? Se eu não souber a pergunta, o Robinho responde para nós. Então esse é o segundo anjo. Agora, o terceiro anjo toca a terceira trombeta, versículos 10 e 11, que diz: E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Aí o versículo 11, olha, e o nome da estrela, ela era absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então esse terceiro anjo, ele toca a trombeta, cai do céu uma grande estrela ardendo em fogo. E aí diz aqui que o nome dessa estrela é absinto, né? Então o resultado disso é que a terça parte das águas tornou-se em absinto. Aí você pergunta, o que é absinto? Você sabe o que é absinto? Para quem não sabe, absinto é também conhecido como losna, que é extremamente amargo, e se usado em grande quantidade, ingerido em grande quantidade, ele se torna tóxico. Tá? Então, ele é usado, ainda é usado inclusive para fazer bebida alcoólica, mas também é usado para combater vermes. Então o negócio é forte. É proibido, tanto é que o trabalho com essa planta, ele é proibido em alguns países. Não se pode. No Brasil é possível, apesar de ser difícil de encontrar, pelo que eu entendi. Tá? Mas então ele é proibido em alguns países, inclusive porque causa alucinações. Então, por isso ele é utilizado na bebida alcoólica, né, para fazer uma bebida alcoólica, e fica bem alcoólica. Tá bom? Então,
é uma planta que era utilizada para isso. Então, como a terça parte do mar se tornou em absinto, e não havia mais nada para se beber em várias partes da terra, muitas pessoas tomaram, supõe-se que vão tomar em excesso, porque não vai ter outra água, não vai ter nada, né? Então aqui essa água causará danos à saúde e levará à morte muitas pessoas, né? Então ele disse que muitas pessoas vão morrer por causa disso, tá bom? Então esse é o terceiro anjo. E, para finalizarmos essa parte aqui, que o capítulo 8 só menciona as 4 primeiras, então o quarto anjo toca a quarta trombeta, no versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e, semelhantemente, a noite. Então, olha só que catástrofe mais horrenda. 1/3 do sol vai deixar de brilhar. 1/3 do sol. Das estrelas, da lua. Então, daí nós vemos então que o quarto anjo toca a sua trombeta, danifica-se a terça parte do sol, que vai deixar de brilhar. Danifica-se também a terça parte da lua e das estrelas, que também deixarão de brilhar à noite. Isso aqui vai causar uma grande confusão na terra, nos horários e quanto ao dia, quanto à noite. Não sabemos exatamente como é que vai ser isso, mas se a terça parte do sol, se vai ser como um todo, mas 1/3 da sua luz vai diminuir, ou se o sol realmente vai ser partido em 3 e, não sei, a gente fica imaginando, se uma fatia dele vai deixar de brilhar, e aí naquele lugar onde o sol deveria pegar, não vai pegar, vai estar escuro em pleno dia. Não sabemos exatamente como é que é isso, mas que vai causar um grande reboliço, vai. E da mesma forma à noite, a lua e as estrelas também. 1/3 das estrelas vão deixar de brilhar, e 1/3 da lua também. Então você vê que vai causar um grande reboliço, uma grande... vai ficar todo bagunçado essa questão, tá certo? Então isso vai acontecer quando a quarta trombeta soar. E aí, para finalizar o capítulo, irmãos, no versículo 13, nós encontramos aqui um anjo prenuncia a gravidade das próximas 3 trombetas. Porque ele disse, então, depois que acontece tudo isso, versículo 13: E olhei e ouvi um anjo voar. Agora eu queria perguntar aqui uma coisa. A Bíblia de alguém aqui está escrito águia ao invés de anjo? Não? Ué, que bom. Porque muitas Bíblias fica escrito águia. Fui dar uma olhada, A atualizada diz águia, e a NVI diz águia, e tantas outras fala águia. Só que aí eu fiquei encucado quando eu comecei a comparar traduções, e aí eu vi que uma dizia águia. Aí eu falei, puxa, mas será que qual está certa? A tradução que eu uso ou as outras traduções, que são muitas que falam águia? Então daí, por isso que é interessante a gente buscar no original. Então essa palavra aqui, e eu olhei e ouvi aí tem uma palavrinha. Essa palavrinha no grego é a palavrinha angelos, que é anjo. Se fosse águia, deveria estar escrito aetos, que é águia no grego. Mas não é águia, está escrito angelos, que é anjo. Então tem muitas traduções erradas que falam que é uma águia que passa. Inclusive, certa vez eu vi até um pregador falando a respeito disso, dessa águia e tal. Só que não é águia, é um anjo. Então olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, até pessoas dizem aqui que os que aceitam o fato de ser uma águia voando, que a águia vai causar a águia causa medo e tudo mais e tal. Então, mas não é águia. Então essas traduções que dizem que a águia geralmente
São traduções, geralmente não, são traduções que foram tiradas daquele texto mais complicado, né, que é o texto crítico, tá bom? Mas a tradução original, ela diz anjo. Então esse anjo voando no céu dizendo ai, ai, ai. Ai é uma expressão de juízo, de dor, de sofrimento. É que nem os nossos pais, né, talvez os seus pais, pai ou mãe, diziam para nós assim, né? Ai de você se fizer isso. Ai de você. É esse o sentido. Então esse anjo, ele passa dizendo ai, ai, ai. Por quê? Porque ainda viriam coisas piores do que essas, vindas das próximas 3 trombetas. A partir daqui, irmãos, no capítulo 9, nós vamos ver a 5ª e a 6ª trombeta. Depois teremos um outro intervalo, que vem o capítulo 10 e a metade do capítulo 11. Aí no meio do capítulo 11 é tocada a 7ª e última trombeta, que vai desencadear outros acontecimentos. E aí depois nós vamos ver as taças. Tudo isso, juízo de Deus sobre a terra, né? São coisas que vão estar acontecendo. Então quer dizer, se tudo isso aqui que a gente viu até agora foi algo horrendo, gente, eu nem imagino como é que seria isso aqui. Não dá para imaginar. A nossa mente não consegue entender isso. Imagina isso. Se a nossa mente, agora, tem dificuldades para poder formalizar essas imagens, tentar formar um filme na sequência dos acontecimentos, se a gente tem essa dificuldade, mesmo tendo assistido tantos filmes de ficção científica como a gente tem hoje, né? Tantos filmes, tantas coisas ficciosas que a gente já viu, que a gente já leu, que a gente já assistiu, se a gente ainda tem dificuldade nisso, imagina João para escrever isso. Então a gente tem que entender também, né, dar como é que fala, no sentido assim, dar um desconto para João, né? Porque ele começou a escrever coisas que ele viu. Como é que se escreve isso? Então eu imagino que isso aqui não descreve nada assim do que ele realmente viu, porque é impossível colocar isso no papel. É como o apóstolo Paulo, se lembra lá quando Paulo fala que conheço um homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao 3º céu, e lá ele viu coisas inefáveis. É a mesma situação, como é que se escreve isso? Ao mesmo caso, eu sei que hoje eu não creio que Deus faria dessa forma, pela forma com que Deus trabalha. Mas se Deus nos desse uma visão do céu, a gente jamais conseguiria escrever isso, porque são coisas que não dá para escrever. Então dá um desconto aqui para João, né? Ele tentou escrever o máximo possível das coisas que ele viu. Então, todos esses acontecimentos estão por vir. Com tudo isso, irmãos, uma conclusão que nós tiramos aqui, para a gente poder fazer uma aplicação para nós, é a seguinte: a Bíblia é a verdade, portanto, os seus relatos também são. São coisas que vão acontecer. É importante a gente fixar nisso, porque tem muitas pessoas que acreditam que tudo isso aqui é apenas uma figura de linguagem de João para descrever coisas que não vão acontecer, não sei. Tem pessoas que acreditam que esse livro aqui é apenas um conto, né? Que esse livro ele é todo figurativo. Só que se nós olharmos por esse lado, a gente vai ter muita dificuldade, porque como é que a gente vai saber na Bíblia o que é figurativo e o que não é? Se todo o livro do Apocalipse é figurativo, então como é que a gente vai saber quando a gente fazer comparações com Daniel, por exemplo? O que vai ser figurativo no livro de Daniel? O que vai ser verdadeiro? Então a gente não tem que tomar muito cuidado com essa linha de pensamento, né? De que o livro do Apocalipse ele é todo figurativo. Tem pessoas que acreditam assim. Então eu prefiro acreditar numa palavra de Deus literal. Sim, a palavra de Deus tem partes nela que é figurativo. Tem partes nela que é simbolismo. O próprio Jesus, ele falou em parábolas, que não podia ser levada ao pé da letra, mas queria trazer uma mensagem sobre aquilo, né? Uma mensagem com aquela parábola. Então tem partes na Bíblia sim, mas não ela toda. Então a gente tem que ter muita sabedoria para identificar, né? Mas no geral nós cremos numa tradução literal, tá? Numa Bíblia literal, tá bom? Então
A Bíblia é verdade, os seus relatos também são. E o que que isso nos faz pensar? Deus é longânimo e deseja que todos venham ao arrependimento, como diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Que o Senhor não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. E tem muitas pessoas que batem a tecla dizendo que isso não é verdade. Que Deus não quer que todos venham ao arrependimento. Deus quer que alguns venham ao arrependimento. Só que eu encontro muitos textos na Bíblia que dizem o contrário. Deus deseja que todos venham ao arrependimento. Agora a pergunta é, todos vão se arrepender? Nem todos. E é justamente sobre esses que vêm essas catástrofes descritas aqui na tribulação. O arrependimento e a fé no Senhor Jesus é a única maneira de livramento desses eventos. É a única maneira. Por quê? Porque nesse momento a igreja já vai haver sido arrebatada. Então, o que isso faz com a gente, que para nós que já somos cristãos? Preguemos o arrependimento e a fé em Jesus. Então, isso nos faz anunciar essa salvação. Para quê? Para que mais pessoas possam ser libertas de todas essas coisas que estarão acontecendo aqui no final de todas as coisas nesse mundo. Tá certo? Então, nós vamos continuar na semana que vem, vendo a quinta e a sexta trombetas, no capítulo 9. Tem várias coisas acontecendo ali, então vai exigir um pouco mais de tempo, então por isso nós não vamos estar vendo hoje à noite. Tá ok? Então, que Deus esteja abençoando, né, o nosso entendimento. Então, quando a gente lê sequencialmente, a gente consegue entender um pouco melhor, né, das coisas. Eu acredito que, talvez como eu, você, às vezes que leu o Apocalipse, a gente passa por cima de muitas coisas aqui e a gente não consegue entender a maioria delas, porque a gente passa por cima. Mas estudando dessa forma, a gente consegue entender, não tudo, mas a maioria das coisas, pelo menos o que foi revelado aqui, nós conseguimos entender. Tá certo? Então que Deus esteja abençoando, né, o nosso entendimento cada vez mais sobre o livro do Apocalipse.